Paulo Santos, muito obrigado pelo convite. Bom, eu vou, obviamente, partilhar com todos aquilo que é um quadro de uma experiência. Obviamente, cada município é um caso também fascinante. Fez-me lembrar agora a forma como apresentou a ideia do fabuloso mundo da Amélie. Mas há um princípio que eu acho que é essencial. Eu acho que o posicionamento hoje das autarquias no mundo tem muito a ver com aquilo que é o valor do local no mundo global. Eu considero que assuntos extraordinariamente hoje complexos terão, obviamente, respostas globais, mas também podem ter respostas locais. E no valor da comunidade, essa questão que parece um pouco abstrata, pensada assim, o valor da comunidade é social e economicamente extraordinário em termos do que pode ser o posicionamento de um determinado território, independentemente de onde ele se localize. E como dizia o Miguel Torga, qualquer lugar é o universo em as paredes, mesmo paredes tão bonitas como essa, Sra. Presidente, como essa que aqui estamos em Porto Alegre. De facto, eu acho que é um bom ponto de partida para aquilo que posso aqui partilhar. Nós somos um município rural, muitíssimo rural, sempre o fomos e vamos continuar a sê-lo, seguramente. Uma cidade rural não é uma contradição, é uma qualificação, por isso é nessa postura que nós nos colocamos. O princípio do costume, em 1950 o país bateu o recorde da população, a partir daí foi uma perda brutal, com um índice de envelhecimento tremendo, ou seja, estruturalmente o nosso inverno demográfico está aí e está para ficar. Por isso, se nós nos saldos naturais vamos continuar a perder, por isso qualquer autarca que se preze do ponto de vista da tal transparência e verdade na relação com o seu concidadão, sobretudo eu diria quase o país todo, mas então da faixa da baixa densidade, referir que vai ganhar população, pode parecer quase absurdo do ponto de vista estatístico. Por isso o melhor é pensarmos, sim, vamos ter saldos naturais negativos, vamos ver como é que isto funciona nos saldos migratórios. Vamos ver como é que isto funciona na população ativa, porque de facto aí pode haver algumas novidades e nuances relativamente a este tipo de modelos e de processos colocados. O município do Fundão tem uma situação financeira extraordinariamente difícil, desde 2012 está num plano de ajustamento, por isso nós não tínhamos recursos financeiros. Muitas vezes, eu já ouvi aqui referenciar até o facto dos anos eleitorais, pois nos anos eleitorais fizemos um plano de ajustamento e pusemos as taxas no máximo. Isso, obviamente, como contraponto, se quisermos, colocar perante os municípios uma coisa que é, vamos fazer um plano de inovação. Quase como contraponto. Parece algo um bocadinho temerário e talvez o tenha sido, mas, bom, se aqui estou ainda quanto Presidente de Câmara, alguma coisa não deve ter corrido assim tão mal relativamente a essa questão. O princípio principal era abrirmos completamente ao mundo, abrirmos completamente aos parceiros, abrirmos completamente à sociedade civil, abrirmos uns aos outros em termos de municípios, em termos do que é a tal escalas de geometrias variáveis que são absolutamente hoje vitais, mas de geometria variável, multinível, intercontinental, o que seja relativamente àquilo que é o quadro de problemas ou soluções que procuram de facto de resolver uma falha. Toda a gente refere as regiões do interior como um problema de massa crítica. Não é só nós não temos um problema de desertificação. Nós podemos ter um problema de diminuição de massa crítica. Isso sim é um problema mais grave. E como é que nós resolvemos o problema de massa crítica? Bom, vamos juntar-nos uns aos outros, vamos criar redes. Vamos criar redes, mas redes de alguma partilha, de alguns processos até de codecisão. Eu lia um mote para este encontro: os presidentes de Câmara têm demasiado poder. Alguém o referenciava. Eu até costumo dizer que hoje o Presidente de Câmara é outro órgão, até pelos poderes que tem, os poderes delegados. Temos hoje 4 órgãos, deixámos de ter 3 órgãos, deixámos de ter só a Assembleia Municipal, temos a Câmara Municipal e temos o órgão Presidente de Câmara, porque de facto há de facto algum poder concentrado, ou possivelmente que se possa concentrar no Presidente da Câmara. Pode, obviamente, utilizá-lo o melhor possível, seguramente todos os colegas aqui presentes o tentam fazer no seu esforço diário, e nesse melhor possível também o pode partilhar. E nessa lógica da partilha
pode estar aqui alguma das soluções para tal falta de massa crítica. Nós fomos por uma perspectiva digamos, de inovação aberta, criámos um dos primeiros Living Labs em Portugal. A expressão em inglesa não é muito, é sempre as mesmas questões, mas o mais importante disto é juntar entidades de natureza muito diferente. Empresas, bancos, centros de conhecimento, de investigação, outras redes, outros municípios. Juntou-se aqui, de facto, uma grande salada russa de entidades que, de alguma forma, pudessem, do ponto de vista do território, criar valor social e valor económico. Há outras fórmulas mais temáticas, mais direcionadas. A nossa foi uma abordagem territorial, até porque, apesar de termos alguma notoriedade no quadro do nosso ecossistema de municípios, dado exatamente pela notoriedade que a marca Cereja do Fundão e do marketing territorial durante muitos anos nos trouxe, nós obviamente tínhamos muitas fragilidades do que podia ser um princípio de especialização. Por isso, calma, cuidado com o princípio da especialização quando não temos ainda as condições necessárias para o assumir, e então fomos para uma abordagem mais territorial e fomos para vamos chamar um Living Lab, associado a uma unidade geográfica e social e cultural e económica chamada Cova da Beira. O nosso posicionamento começou exatamente com a questão da cereja. A primeira coisa que fizemos do ponto de vista de fora da caixa, por assim dizer, foi o que fazermos com esta questão da cereja e da parte dos produtos agroalimentares. Nós temos cereja, temos os produtos agroindustriais, temos a segunda e algumas vezes até questões de terceira transformação. A questão que se começou a colocar foi sair para o mundo. Os municípios têm, de facto, alguma capacidade, nem que seja a capacidade técnica. Lembro-me ainda quando falei com alguns nossos técnicos a dizer que falavam línguas e disse-lhes, bom, agora vão estagiar para empresas que fazem presuntos, empresas que fazem compotas, empresas que fazem azeite, empresas que fazem queijo. No queijo algumas pessoas disseram que não gostavam de queijo, tive que mudar um bocadinho a estratégia, mas efetivamente foram e aprenderam tudo sobre estas empresas. E criámos o primeiro serviço partilhado, chamado Clube de Produtores, para ir para o mundo vender os nossos produtos. Foi aí que começámos a entrar, vamos chamar noutro campeonato, naquilo que é a relação, não só do ponto de vista com mercados, mas também com investidores. Nós fomos e começámos a prototipar produtos. Lembro-me com piada, quando fizemos umas compotas de pétalas de rosa para o mercado do Médio Oriente, ganhámos os prémios internacionais naquele mercado, porque obviamente posicionávamos os nossos produtos de acordo com os mercados. Começámos obviamente a sermos um bocadinho mais sofisticados naquilo que era um quadro de inovação. Começámos a trabalhar esse processo e começámos efetivamente a entrar noutro mundo do ponto de vista do que é a relação entre a componente local e global, sem perder a nossa identidade, sem perder aquilo que são as nossas dimensões de origem, mas começámos a trabalhar isso. O que é que nos fomos apercebendo, e voltando à questão da comunidade, é que nós temos de facto algo muito interessante. Portugal sempre diz que vive muito bem em Portugal, e vive, por isso é que estamos a ser super atrativos para tanta gente que nos escolhe para residir. Nós em Portugal sempre dizemos que no interior do país vive-se até melhor, por outras razões, o stress, o custo da habitação. Eu costumo sempre dizer que nós geralmente temos boas notícias 3 em 3 meses ou 6 em 6 meses. Quando aparecem os índices do custo de metro quadrado em Lisboa, eu assumo isso como sempre uma boa notícia para o interior. Quanto mais sobe o custo de metro quadrado em Lisboa, mais obviamente há oportunidades para o quadro do interior do país. Talvez seja uma abordagem um pouco ligeira, mas olha, é aquela que eu posso partilhar aqui com todos os aqui presentes. Mas há uma questão do estilo de vida que nós geralmente desvalorizamos. Desvalorizamos do ponto de vista económico. O que nós fizemos foi desagregar o estilo de vida do ponto de vista de custo. Nós já sabemos que se vive melhor no interior, vamos assumi-lo qualitativamente, mas quantitativamente o que é isto? Quanto é que custa a uma família média menos para ter acesso a um conjunto de bens e para ter um padrão de qualidade de vida? Vamos colocar isto em Excel, se quisermos. E fomos fazê-lo para uma abordagem que de facto correu-nos relativamente bem, mas que tivemos um primeiro insucesso tremendo. Política pública que tem insucesso. Este foi o meu primeiro grande insucesso. Tínhamos uma aldeia histórica que temos, muito bonita, chamada Castelo Novo, e quisemos torná-la a primeira aldeia open source do mundo, ou seja, uma aldeia orientada para programadores.
levar a peito esta coisa da aldeia global. E o que aconteceu foi que despachámos um conjunto de informação para aquilo que é o espaço sideral, dizendo que Nova Iorque já não é o que era, Singapura estava uma grande seca, por isso se quiseres uma coisa radical mesmo, vem programar para uma aldeia medieval no meio da Serra da Gardunha. Isto é tão giro que tivemos um sucesso imenso, ou seja, zero de procura. Absolutamente ninguém nos ligou nenhuma relativamente a esta coisa que parecia tão bem e que se calhar hoje, 5 ou 6 anos depois, atenção, só estamos a falar 5 ou 6 anos depois, se calhar já teria eventualmente outro grau de ligação àquilo que é o quadro do mercado. Mas o que aconteceu foi, de facto, não trouxemos os open sourcers, por assim dizer, não trouxemos esses programadores mais individuais, mas chamámos a atenção de empresas de desenvolvimento de software. E então começámos a misturar aquilo que era algo que parecia improvável. Eu até, quando olho para trás, acho mesmo muito improvável, mas que de facto começou a resultar. Se hoje há um grande problema de mão de obra nas áreas de programadores, de engenharia informática, o que é que pode motivar a escolha de um local? Obviamente, onde há maior concentração. Bom, isso é, digamos, todo o que acontece geralmente, e geralmente, de facto, funciona. Onde concentração gera concentração. Mas também imersão em determinado tipo de empresas onde o facto de fugirem às vezes aos grandes centros e criar, de facto, uma nova abordagem, também hoje pode gerar atração, nomeadamente para profissionais altamente qualificados que procuram muitas vezes a diferença do ponto de vista de estilo de vida, qualidade de vida. Ir trabalhar para o emprego pode ser uma motivação hoje extraordinária relativamente àquilo que é a escolha onde vivemos. Obviamente a segurança, há bocadinho eu vi um cidadão brasileiro, obviamente faz toda a diferença relativamente àquilo que é a atração no mercado global, relativamente àquilo que possa ser uma motivação de escolha. Nós assim o fizemos, começámos a ter de facto resultados, ou seja, partimos da notoriedade que tínhamos na parte agrícola para um projeto no âmbito do desenvolvimento de software e vamos começando a pôr aquilo que são equipamentos e edifícios. Dizer que não construímos um metro quadrado, refuncionalizámos edifícios. Outra grande questão do ponto de vista do que é a competitividade. A competitividade é altamente seletiva. Política pública seletiva é dura. Ser seletivos em termos de política pública é duro. Eu há bocadinho achei muito interessante o princípio da equidade. Ou seja, como é que nós conseguimos ser equitativos. Provavelmente, numa política seletiva, a equidade pode entrar. O princípio da igualdade, a igualdade, tratar todos por igual, é que pode não ser já, talvez, o aconselhamento que podemos fazer. Nós temos mesmo que ser seletivos. Escolher o melhor que temos, as nossas armas mais poderosas, apostar muito nelas, ser humildes a pensar que outros também as têm e procurar, efetivamente, funcionar com elas o melhor possível. Refuncionalizar edifícios parece fácil, quando aqui, por exemplo, o sítio onde havia queijos e pão, agora temos um tipo de prototipagem digital, fomos os primeiros a trazer Fab Labs para Portugal, do MIT, somos o segundo Fab Lab em espaço rural do mundo, o primeiro foi na Lapónia, o segundo apareceu no Fundão, e começámos com os princípios da prototipagem, a trabalhar estas questões em termos de edifícios. Isto é o exemplo do que é, muitas vezes, aquilo que se fala, infelizmente, às vezes até de uma forma inapropriada, mal, daquilo que foi o investimento da infraestruturação do país. A primeira fase de infraestruturação, o chamado multiuso. Não sei se já ouviram falar desse tipo de estruturas e valências que passaram. Este é único a nível do país, só descobri que havia 9 iguais, mas já foi passado algum tempo, e de facto é um multiusos que nós retiramos, entre aspas, à comunidade para criar um centro de negócios onde temos multinacionais de desenvolvimento de software. Neste momento são 400 pessoas que trabalham aqui e que, obviamente, refuncionalizou aquilo que é o espaço. Depois é verdade que é preciso criar mecanismos, os mecanismos novos da informação, os guias investidor, a especialização deles em todas as outras
as outras áreas, a relação da partilha de informação privado-privado, com nós a fomentarmos plataformas de natureza pública, para chegarmos à questão que depois dizem, bom, ok, mas isso no final é números. Isto são, não vou dizer o nome das consultoras, mas neste momento é alguém que já trabalha para nós, sem nós pedirmos. As consultoras internacionais começaram-nos a posicionar no mercado da atração de centros de serviço. Isto é a diferença de metro quadrado para 1000 metros quadrados relativamente a várias capitais europeias, e podem perceber que, para além, obviamente, do estilo de vida, agora já conseguimos também, obviamente, entrar no Excel a sério relativamente ao que são os custos do quadro das empresas. Não somos nós que fizemos isto, não foi o município que o pediu, já estão a entrar, digamos, naquilo que é a venda das grandes consultoras relativamente ao posicionamento de Portugal, nomeadamente aqui aparece Lisboa, Fundão e Porto. Obviamente há outras cidades extraordinárias que estão a trabalhar esse processo, mas para nós é muito interessante. A última vertente que vos queria colocar é a integração. A seleção é fundamental, a integração de políticas é muito importante. A regeneração urbana, refuncionalizar edifícios para criar valor. Mas também, obviamente, bolsa de arrendamento. O Fundão não tem nem universidade, nem politécnico, ou seja, passou a ter todas as universidades e todos os politécnicos ao seu dispor. É uma abordagem. É uma abordagem que, obviamente, eu gostaria muito de ter uma universidade, ou um politécnico, ou um polo, obviamente, na minha cidade. Mas, às vezes, essas questões também nos retiram-nos um bocadinho da nossa zona de conforto e nos colocam todos numa relação mais dinâmica, no mínimo mais dinâmica, relativamente a estas questões. Ou seja, não tínhamos mercado de arrendamento. Segunda grande questão da seleção, seletividade. Talvez aquela que politicamente mais complexa. Somos o primeiro município do país a criar um regulamento que diz que temos habitação para mão de obra altamente especializada. Ou seja, nós apoiamos o arrendamento para mão de obra altamente especializada. Levámos à Assembleia Municipal e foi aprovado. Ou seja, nós temos um modelo que facilita a mobilidade das pessoas. Contraria o efeito tartaruga. Andarmos com a casa às costas. A casa às costas tira-nos, às vezes, capacidade de ser móveis. Esta mobilidade hoje no mundo é essencial. Para ir para o interior, acreditem que também é essencial. Por isso, facilitar o primeiro ano da integração na nossa comunidade é algo fundamental. Por isso, num território onde não havia um mercado de arrendamento, hoje temos um problema que é a falta de casas para arrendar, porque este tipo de pontos que são relativamente ao centro da cidade, as pessoas que ficaram a viver no centro histórico da cidade e que vieram, obviamente, do mundo inteiro, 85% das pessoas nesta área da tecnologia veio, obviamente, de fora da nossa região. Por isso, cerca de 600 engenheiros informáticos que neste momento vivem numa cidade que tem 12 mil pessoas, de facto, e começou com 4 engenheiros que trabalhavam na Câmara Municipal há 5 anos, de facto, estão, de alguma forma, a criar um modelo de transformação relativamente àquilo que é a nossa cidade. Fundão, centros de biotecnologia, lifestyle, incubadoras, coworks, formação avançada, business centers, projetos de aceleração, comunidade, fabricação digital, são termos que começaram de facto a entrar no nosso processo, um conjunto enorme de empresas, e como é que nós nos conseguimos integrar uma política de inovação na comunidade. Qual é que é o setor mais importante para a integração de uma política? Educação. Nada melhor que irmos, de facto, ao porta-aviões, diretamente daquilo que é a transformação de facto. É na educação. Somos o primeiro município a colocar a componente da programação no programa de combate ao incesto escolar entre os 6 e os 12 anos. Todas as crianças da escola pública aprendem programação entre os 6 e os 12 anos, e temos tido bons resultados naquilo que é a matemática e o português, por causa da questão de melhorar o raciocínio lógico das crianças. A outra questão é o talento. Nós temos gerações extraordinárias, talentosas, que não estão a ser aproveitadas. As nossas academias de código têm tido, de facto, bastante resultado. Nós estamos com uma taxa de sucesso de cerca de 97% de requalificação de pessoas que nem sabiam que tinham talento para a programação. Ou seja, um problema de falta de mão de obra, hoje nós conseguimos e até começamos a trabalhar, de facto, inicialmente com licenciados, hoje já tiramos até
essa questão de serem pessoas licenciadas. Até porque um dos melhores casos que tivemos foi um rapaz que trabalhava numa bomba de gasolina e que de facto revelou-se hoje um dos grandes programadores de uma empresa multinacional holandesa que ali está. São perto de 300 pessoas que já foram requalificadas numa componente que é importante. Inovação social, outra expressão que começamos a utilizar, e estou a virar ali uma nossa colega de painel, porque eu sei que é uma área também bastante forte, onde apostam muito, que é na área da inovação social. Nós temos um modelo em que, se o jovem, passado 3 meses e meio, estamos a falar de bootcamp, estamos a falar de lógicas altamente intensivas, trabalhar em 12, 14 horas, nós estamos a falar de formação IFP, como é óbvio, e como tal, o nosso processo é: nós fazemos contratos individuais com essas pessoas depois de um processo de seleção, entre em média 1 em cada 10 que concorrem já pessoas do mundo inteiro, e se não conseguirem trabalho no final desse processo, não pagam nada. Se conseguirem trabalho, pagam 2.500 euros que nós nos obrigamos a reinvestir no outro jovem. Ou seja, é um modelo por resultados, por impacto, ou seja, são modelos novos que no nosso país funcionam. E tem muita credibilidade o processo. Porque a partir do momento que se exige, acreditem que os jovens respondem, e só pagarem quando têm um resultado, acreditem que as pessoas se envolvem muito mais. É um modelo que não é novo no mundo, há modelos destes por esse mundo fora, mas em Portugal talvez seja dos primeiros em que se diga tão diretamente que o teu ganho, o teu resultado, o teu sucesso é o meu sucesso. Numa Câmara, obviamente, com problemas financeiros, eu que geralmente lhes digo: meus amigos, vejam lá o que fazem, porque se vocês não arranjarem emprego no final deste processo, ainda me vão arranjar mais problemas. Por isso, façam o favor de ter sucesso para meu bem, para o bem do meu município. E era isso que tinha para partilhar, as nossas cerejinhas. E aquilo que agora é o novo desafio, como é óbvio, atividades tradicionais, tecnologia, estamos a fazer a mistura. O primeiro não sei, mas talvez um dos grandes centros de IoT ligado à agricultura, provavelmente anda por ali a germinar. As startups ligadas à parte do agrotech andam por ali, de facto, a germinar. E esse é um caminho neste momento, que é agora a fusão daquilo que já tínhamos, o recurso endógenos, as nossas atividades tradicionais e esta componente mais tecnológica. E começámos finalmente a ter saldos migratórios positivos. Este é o nosso maior ganho e, por causa da questão dos fundos comunitários, também temos o reconhecimento. Fomos, este ano, pela Comissão Europeia, ganhámos o prémio do Regiostar, ou seja, a entidade que melhor aproveitou os financiamentos comunitários na Europa para, no nosso caso, para aquilo que é a transição industrial. Muito obrigado.